Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. A primeira matéria aqui fala de Melania Trump, esposa do candidato Donald Trump e muito possivelmente o próximo presidente dos Estados Unidos. Segundo o que a gente tem visto aí e acompanhado, muito provavelmente ele vença essa eleição com uma boa margem, a não ser que uma surpresa como a que aconteceu na eleição passada daquele país aconteça novamente, mas os indicativos são todos, novamente, de que ele seria o vencedor. Só que nós já vimos aí que eleições são realmente, como diz aquele velho adágio, uma caixinha de surpresa. Mas o que a Melania disse? Ela disse que Nova York e a América precisam de sua mágica de volta. Quando esse pessoal aí fala, usa esses termos esotéricos, aí eu sempre fico com o pé atrás, porque num primeiro momento tu tem que entender que isso é apenas uma linguagem figurada, né? Mas quando a gente conhece um pouquinho como é que funcionam os bastidores dessas coisas, você começa a achar que, ou entender que na verdade é quase que literal, né? Então a ex-primeira-dama Melania Trump falou sobre como Nova York e a América precisam recuperar sua magia, acrescentando que o aumento da criminalidade está levando as famílias a se mudarem. Isso é fato, né? Estados Unidos, Europa, o Brasil nem se fala, né? Na verdade, todos os países de viés liberal aí estão, né, com a criminalidade ascendente, estão aumentando. E aí não foi só ela que usou esse termo, né, de magia. O Elon Musk estava literalmente endiabrado. Ele pulou, gritou como se ele estivesse numa luta da WWE, e disse que ele não era só MAGA, né, se referindo ao Make America Great Again, mas ele era um Dark Gothic MAGA. Numa outra oportunidade ele falou que ele era um Dark MAGA, né? Agora ele acrescentou a palavra Gothic. E para quem conhece o que significam essas palavras, sabe muito bem que, né, as pessoas às vezes elas estão pulando da panela para o fogo. Não tem muita alternativa não, pessoal. A coisa não vai prestar de lado nenhum. E por falar em um outro lado, né, a gente vê que um dos grandes problemas das pessoas ou da democracia é que até mesmo os desequilibrados mentais podem votar, né, porque a maioria dos desequilibrados mentais não é diagnosticado. E um fã desequilibrado da Câmara, né, gritou e xingou com uma criança que estava num carrinho de bebê. Como tem pessoas desequilibradas que encontram na política uma maneira de extravasar as suas loucuras, né? De colocar toda aquela frustração e histeria. Na verdade, é uma grande histeria coletiva, a política, principalmente quando ela vai se aproximando da reta final, né? Então, se torna até perigoso. Quem conhece política de interior sabe muito bem como é que a política age na mente das pessoas, e ela acaba que não é muito diferente numa política de nível nacional. O que muda é só o tamanho e a quantidade de pessoas envolvidas, né? Mas você vê que as pessoas se socam na cara, se dão cadeiradas, o frenesi eleitoral ele vai aumentando conforme vai chegando o dia da decisão, como se fosse o dia do juízo final, né? As pessoas vão enlouquecendo. E aí quem é realmente louco, ele se manifesta nessa época, né? E aí esse apoiador raivoso da Kamala foi flagrado em um vídeo viral gritando palavrões na cara de uma criança que estava num carrinho de bebê. Então você imagina o perigo, né, desse tipo de gente aí votando. Imagina o que eles têm na mente, né, se eles pudessem colocar em prática aquilo que eles têm dentro do coração e da mente deles. E eu nem vou passar esse clipe aí para não cair, né, mas é só procurar, vocês vão achar. Harris supported. Vocês vão aqui nesse Twitter aqui, vocês acham o vídeo. Então, a maluquice aí nessa época, na reta final, é perigosa, pessoal. Na política, os loucos estão à solta. Israel, ele alertou o Irã 3 horas antes do ataque. Os israelenses deixaram claro aos iranianos com antecedência o que eles iriam atacar, né? Disseram até quais seriam os alvos. Ele enviou, então, segundo aqui a matéria do freewestmedia.com,
teria enviado então uma mensagem ao Irã já na sexta, antes de seus ataques aéreos de retaliação, alertando os iranianos para não responderem, disseram 3 fontes com conhecimento do assunto a Axios. Por que isso importa? A mensagem israelense foi uma tentativa de limitar a troca contínua de ataques entre Israel e o Irã e evitar uma escalada maior, disseram as fontes. No fundo, pessoal, eu não sei se interessa a qualquer dos lados ir adiante. Isso aí, em algum momento, infelizmente, não é o meu desejo, mas é profético. Isso, em algum momento vai ter uma troca até o final, até que um dos lados caia. Infelizmente vai ser assim. Mas talvez e tomara que não seja agora. Né? Tomara que não seja nunca, que eu esteja errado, na verdade. Impulsionando as notícias, autoridades dos Estados Unidos e de Israel disseram que 3 ondas de ataques aéreos ocorreram na manhã de sábado, horário local. Nos bastidores, a mensagem israelense foi transmitida aos iranianos por meio de vários terceiros, disseram as fontes. Os israelenses deixaram claro aos iranianos com antecedência que eles iriam atacar em geral e o que eles não iriam atacar. Talvez não disseram, vai ser tal e tal lugar, mas disseram, vão ser poços de petróleo ou qualquer coisa nesse sentido, né? Indicando o tipo de alvo e não o alvo específico, talvez, né? Não sei, porque a mensagem aqui não foi aberta. Né? Então a ideia deles, segundo a matéria aqui, é que isso fizesse parar, fizesse brecar. Né? Então, olha, nós vamos atacar, nós temos que retaliar para mostrar força política, né? Porque tem a questão política interna sempre. Mas vamos parar por aí que é melhor. Né? Agora, se vão parar ou não, sai a matéria aqui do Irã. Essa é a matéria de domingo, portanto, depois já do ataque. Né? Irã diz, resposta definitiva ao ataque da Força Aérea de Israel. O presidente do parlamento, né, não é o presidente do país, o presidente do parlamento iraniano diz que a comparação entre o ataque com mísseis iranianos e a resposta israelense mostra o poder de dissuasão do Irã. Então, talvez eles vão começar a contar vantagem, dizendo, quem ganhou foi a gente, nós destruímos mais do que os outros, e ficar por isso mesmo. Mas se tu lê ali no começo, tu chega nessa conclusão, e aqui já te deixa na dúvida. Então, mas é mais ou menos isso, sim, porque eles dizem aqui, o Galibaf diz assim, a entidade sionista não conseguiu nada além de destruição em massa, né, eliminação de mulheres e crianças, defesa em Gaza, no Líbano, e não se beneficiou de nenhuma reputação ou integridade no mundo. Outra coisa que ele diz, o presidente iraniano falou que o Irã não busca guerra, mas defenderá os direitos do povo iraniano, sua própria pátria, e responderá à agressão da entidade sionista. Então aqui ele já disse que vai responder. Então vamos continuar acompanhando e atualizando vocês, mas a coisa uma hora ela dá uma esfriada, daqui a pouco esquenta de novo, infelizmente eles não estão se acertando mesmo. É uma coisa já milenar, não é de agora. Uma mensagem clara para o Irã. As vossas armas nucleares e o vosso petróleo são os próximos. O Ayatollah Khamenei agora entende a profundidade das capacidades da inteligência israelenses e as vulnerabilidades potenciais do próprio Irã. E sempre esse é o problema, né? Você vai lá, numa guerra você faz os ataques. Normalmente, quando a guerra não é total, não se mostra o que tem de melhor, né? Você vai lá, faz uma demonstração de força, quando é assim só vamos dizer assim, um tapa de aviso, né? Você faz a demonstração de força, mas não mostra toda a sua força, você esconde, né? Para que eventualmente possa pegar o inimigo de surpresa, mas mesmo assim sempre acaba mostrando alguma coisa, né? Então aqui eles estão mostrando que eles têm uma inteligência, né, que foi capaz de detectar os alvos corretos e mostraram que o Irã tem vulnerabilidades. Aí o Irã vai lá, vai tentar suprir essas vulnerabilidades e vão se preparando, então a coisa vai ficando cada vez mais tensa. Então, o Israel mostrou que é totalmente capaz de atingir diretamente qualquer local dentro do Irã, incluindo instalações nucleares de petróleo e gás. Essa ação foi tomada em resposta ao ataque anterior do Irã contra Israel. A mensagem é clara, o Irã diz estar pronto para responder a qualquer agressão, berrava a manchete do porta-voz inglês da República Islâmica de Tehran Times.
Inclusive, vez ou outra, a gente traz algumas matérias desse site aqui também. Esse aqui, no caso, é o The Times of Israel, que nós estamos lendo. E isso é que eu acho que é importante para vocês, é sempre trazer os dois lados, né? Com meus comentários, que lógico, eu tenho uma tendência normal, natural, humana, mas sempre tentando trazer os dois lados, porque o intuito aqui seria torcer pela paz, né? Mas, dependendo da torcida, é trazer os fatos, né? Mais do que qualquer coisa. Os detalhes completos do recente ataque de Israel no Irã e a extensão exata dos danos permanecem obscuros e podem nunca ser totalmente confirmados por nenhum dos lados. No entanto, relatórios baseados em imagens de satélite, análise e vazamentos de fontes internacionais confiáveis indicam danos substanciais à capacidade de defesa e ofensiva do Irã. Eles destruíram lá os sistemas S-300 e alguns dos S-400 mais avançados adquiridos da Rússia. E aí é que está, né? Eles estão aliados com a Rússia, então aí eles vão renovar o sistema de defesa, vão acabar gastando mais ainda com o sistema de defesa. Cada vez mais dinheiro colocado em armas, né, e menos no bem-estar das pessoas. Vamos adiante aqui. Inquietação na frente oriental. Por que Bruxelas está perdendo para Moscou? Em países que buscam aderir à União Europeia, o sonho europeu está esbarrando no punho russo. Mas qual é o sonho europeu? Em junho de 2022, 4 meses após a Rússia lançar uma blitzkrieg de tanques e bombas na Ucrânia, a União Europeia respondeu com a arma mais poderosa de seu arsenal. Enquanto a artilharia caía sobre cidades e vilas ucranianos e refugiados chegavam à União Europeia, Bruxelas colocou a mão no coldre e sacou uma cenoura. Autoridades da União Europeia anunciaram que a Ucrânia e a Moldávia seriam autorizadas a iniciar negociações para se tornarem parte do bloco. Então isso não adiantou nada, só piorou ainda mais a situação. Antes da invasão em larga escala da Rússia, até mesmo um convite tão distante para se juntar ao clube teria oferecido um poderoso incentivo aos ucranianos, moldavos, né, e georgianos ansiosos por um pedaço do sonho europeu. Hoje em dia, porém, a promessa de um assento à mesa esbarra em uma promessa muito mais concreta, a ameaça da violência russa. Porque os russos dizem, se vocês se juntarem, né, nós vamos atacar, porque eles se consideram mais fragilizados, né, porque a Geórgia, Moscou, ou a Ucrânia, no caso, estão aí na porta, né, da Rússia. Então, a expansão da União Europeia aí dificilmente vai acontecer enquanto a Rússia estiver fazendo o que faz, né, com força, batendo aí nos países que quiserem aderir. E aí vamos lá para o outro lado do mundo, agora falar rapidamente para encerrar o vídeo. À medida que os laços com os Estados Unidos pioram, a China pergunta, quem é o novo Kissinger? Para quem não sabe, o Henry Kissinger foi quem negociou com a China na época em que a China ainda tinha essa visão totalmente comunista, uma economia arrasada, pobre e com uma mão de obra jovem e em excesso, né? E aí o Kissinger, representando os Estados Unidos, foi lá, negociou e acabou colocando a China então nesse patamar em que ela está hoje. Então, talvez o maior responsável pela industrialização da China, pelo progresso econômico da China e em colocar a China em pé de igualdade com os Estados Unidos, talvez com o intuito até de superá-lo, porque esse seria o plano a princípio, né, deles, foi o Henry Kissinger, né, o grande responsável. E depois, né, o pessoal viu que a coisa não deu muito certo e começaram a querer segurar a China, mas agora parece que é tarde demais, a China não quer mais ser contida, né? À medida que a eleição dos Estados Unidos se aproxima, a China está à caça do novo Henry Kissinger, alguém que seja amigo de Pequim, mas tenha a atenção do presidente eleito. Alguém que as autoridades chinesas esperam que possa cortar a hostilidade bipartidária em relação à China e encorajar Washington a se envolver, como Kissinger fez por 5 décadas. Nos círculos de política externa de Pequim, a disputa pela Casa Branca é frequentemente vista como uma disputa de perde-perde, com o ex-presidente Trump e a vice Kamala sinalizando que adotarão uma linha dura em relação à China, apesar de divergirem em detalhes da política. Então eles têm os divergimentos deles, mas
mas no final ambos entendem, né, que é interesse dos Estados Unidos conter a China. Especialistas chineses temem que o retorno de Trump signifique uma guerra comercial total, com tarifas generalizadas sobre produtos chineses. E eu acho que se eles temem isso, eles estão certos, porque, na minha opinião, é o que Trump vai fazer. Ele vai vir agora com carga muito mais pesada do que no primeiro mandato, onde ele ainda estava aprendendo como funciona o poder público, pisando em ovos. Depois da perseguição que ele sofreu, acho que os adversários dele, né, vão ter um probleminha aí pelos próximos 4 anos. E muito provavelmente ele vai fazer algo para garantir que ele possa ser reeleito com mais facilidade dessa vez, né? Eles vão, dessa vez, acho que bater forte, tanto nos adversários internos quanto nos externos. Caso, claro, ele consiga voltar ao poder, que sinceramente há uma grande possibilidade de ele conseguir isso. As casas de apostas têm mostrado isso, e elas, na minha opinião, valem mais nos Estados Unidos e no mundo, né, do que os institutos de pesquisa. Então eles querem aí alguém que faça esse laço de novo entre os Estados Unidos e a China. Porque se a China perder esse principal cliente, ela já está enfrentando problemas financeiros por conta disso, o mercado interno talvez não absorva tudo o que ela precisa, né? Porque ela precisa vender para fora para trazer coisas de fora também para o seu país, porque ela não produz tudo, ela é uma grande indústria, né? Mas ela precisa de alimentos, precisa de matéria-prima e tudo mais que vem do resto do mundo. E aí não é só os Estados Unidos não comprarem da China, eles boicotam, né? Os aliados do Trump já disse, por exemplo, quem abandonar o dólar vai sofrer sobretarifa. E claro que quem negociar com a China em condições desfavoráveis aos Estados Unidos vai ter seus problemas também, né, tarifários. Mas enfim, né, o mundo está encaminhando aí para essa apoteose, para esse momento aí de dificuldades cada vez maiores. E vamos ver como é que a humanidade vai se comportar quando chegar, então, definitivamente nessa grande encruzilhada dos tempos que estão se avizinhando. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.